Gênesis 13, versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. Então, irmãos, nós vemos aqui que se renova a promessa, a aliança que Deus havia feito a Abraão. Que promessa? A promessa que está aqui em Gênesis 12, 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós vemos aqui nesses dois versículos, irmãos, as palavras-chave dessa promessa divina: abençoar, bênçãos e benditas. Elas se repetem 5 vezes. O nosso Deus, ele é um Deus de promessa. Então, tudo o que ele prometeu, ele vai cumprir. E como é que nós sabemos disso? Porque no Salmo 89, 34, ele diz: não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Então, ele está dizendo, né, não quebrarei a aliança que fiz contigo. E também não deixarei de cumprir as minhas promessas. Irmãos, Deus, ele tem nos dado preciosas e grandiosas promessas. E nós sabemos que elas vão se cumprir. Por quê? Porque também está escrito isso em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Está vendo, irmãos? Deus, ele não é como os homens que mentem. Ele não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus falou e não cumpriu? Não é? Quando ele diz que faz, ele faz mesmo. Então Deus, irmãos, ele não falha. E se a promessa dele ainda não se cumpriu na sua vida, o problema não está em Deus. O problema está em nós. Por quê? Porque muitas vezes nós esperamos assim, que as promessas de Deus, elas se cumpram na nossa vida, sem que nós precisemos fazer nenhum esforço. Muitas vezes nós queremos cruzar os braços e esperar. Mas não é assim, irmãos. As promessas, elas só se cumprirão na nossa vida com a nossa participação. Porque Deus, ele nos quer fazer coparticipantes da promessa. Ele quer nos ver envolvidos na promessa. Para quê? Para que nós saibamos que foi ele quem realizou o milagre. Isto é, a promessa, ela se cumpriu através dele, mas com a nossa participação. Então, hoje, irmãos, nós vamos ver aqui algumas coisas que impedem o cumprimento das promessas de Deus. Então, uma das coisas, irmãos, é o plano B. Esse é o maior inimigo da promessa. O que é o plano B? O plano B, irmãos, é aquela saída que nós encontramos quando nós achamos assim que Deus ele está demorando muito para cumprir a sua promessa. Nós somos assim especialistas em planos B. Na Bíblia nós temos um exemplo assim de uma pessoa que tinha uma promessa de Deus, mas que devido à demora do cumprimento dessa promessa, o que ela fez? Ela partiu para o plano B. Vamos ver aqui em Gênesis mesmo, 15, 1. Livro de Gênesis, 15, 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar?
pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais a Abraão: eis que me não tem dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Então, irmãos, nós conhecemos esse texto, não é? Que Deus prometeu um filho para Abraão. Aqui é a promessa do plano A. Era o plano que Deus tinha para Abraão, um filho da promessa. Mas como eu falei, irmãos, que nós somos especialistas em planos B. Sara, a esposa de Abraão, o que ela fez? Ela não aguardou o tempo de Deus e ela partiu para o plano B. Então, a saída que Sara achou, né, para ser mãe foi essa, partir para o plano B. E aqui em Gênesis 16:1, fala assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo que ela concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então, nós vemos aqui, irmãos, o resultado do plano B, do plano que Sara achou, a saída que Sara achou. Depois que a escrava teve o filho, a palavra registra, ela foi desprezada pela criada. Muitas vezes nós também, irmãos, achamos assim que Deus ele está demorando para cumprir a promessa. E o que é que nós fazemos? Nós decidimos assim também, por conta própria. Isto é, nós usamos um plano B, que é a saída que nós encontramos e achamos assim que é a correta. Sara, ela encontrou uma saída, mas nós vimos aqui que o resultado foi doloroso. Ela passou a ser desprezada pela sua criada. E aqui em Gênesis 16:15 fala assim: e Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. Então nós vimos aqui que o filho que ele teve com a egípcia, né, se chamou Ismael. Mas eu não vou ler o texto todo, que ele é extenso. Mas se vocês lerem, vocês vão ver quantos problemas esse filho trouxe para Abraão. E depois o que Abraão fez? Aqui no Gênesis 21:14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu um menino, e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Está vendo? Abraão os mandou embora. E devido, assim, a essa atitude de Sara, até hoje, irmãos, o filho que Abraão teve com a escrava, Ismael, ele gerou o povo árabe. E o filho, depois da promessa também que Abraão teve, que foi Isaque, ele gerou o povo judeu. E nós sabemos que até hoje esses dois povos vivem em guerra. Então, está vendo? Um plano B que até hoje trouxe consequências. Então, por isso, irmãos, é que nós precisamos confiar, aguardar, esperar o tempo de Deus para o cumprimento da promessa. Lá em Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem o seu tempo determinado e que há um tempo para todo o propósito debaixo do céu.
Então Deus está dizendo, né, que nesse mundo tudo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião certa para acontecer. Muitas vezes, irmãos, nós partimos assim para o plano B. Por quê? Por não conhecer o poder que o nosso Deus tem. Muitas vezes partimos para o plano B por não crer que o nosso Deus, ele é poderoso para resolver qualquer situação. Então, se a promessa ainda não se cumpriu na sua vida, aguarde, não é? Não se precipite, espere, não tome assim decisões precipitadas. Por quê? Senão você vai fazer como Sara, você vai para o plano B e é certeza, irmãos, que esse plano ele não vai estar dentro dos propósitos de Deus. Esse plano ele não faz parte da vontade de Deus. Então você pode falar, mas eu já estou esperando há tanto tempo, tenho pedido algo a Deus, eu sei que tem a promessa, mas ela não se cumpre. Então, dá a impressão assim que nada está acontecendo. Mas está, irmãos. Enquanto você aguarda, Deus, ele está te mudando. Ele está te moldando. Ele está te trazendo assim para o centro da vontade dele. Ele está te fazendo parecido com ele. A sua visão está sendo aberta. Você passa a ter uma visão assim, diferente. Você passa a entender como é o trabalhar de Deus. Então, nesse momento, enquanto nós esperamos, irmãos, não é um tempo perdido, é um tempo bastante abençoado. Por quê? Porque nós vamos conhecendo mais e mais a Deus, nós vamos compreendendo, nós vamos tendo assim uma visão correta da promessa, que Deus trabalha com propósitos e que ela vai se cumprir no tempo e no modo dele. Uma outra coisa também, irmãos, que impede o cumprimento das promessas, é quando nós queremos entender o que está acontecendo. Muitas vezes, assim, nós queremos explicação, né? Como que Deus vai fazer, como que Ele vai agir. Então, nós queremos entender, assim, pela lógica, mas não pode ser assim, não é? A palavra não diz que nós temos que andar por fé e não por vistas. E muitas vezes nós queremos uma explicação, mas milagres, eles não se explicam, eles se vivem, não é? E como eu disse, né, lá em 2 Coríntios 5,7 diz, porque andamos por fé e não por vistas. Então nós não podemos assim andar pelos sentidos naturais, não é pelo que vemos, falamos, ouvimos ou sentimos. Lá em Provérbios 20, 24, vamos ver o que fala. Provérbios 20, 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Está vendo? O Senhor está dizendo, se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como nós poderemos entender a nossa vida? Então, irmãos, não lute para entender, lute para crer. Porque assim o Senhor se agradará. Porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, como o pastor sempre diz, que Deus, ele responde à fé. Deus, ele não responde à necessidade. Se fosse assim, ele respondesse à necessidade, não haveria nenhum necessitado no mundo, não é? Uma outra coisa também que impede o cumprimento das promessas, como eu disse, é a falta de visão. Muitas pessoas têm assim uma visão distorcida em relação às coisas de Deus. Durante assim a luta que está passando, né, a dificuldade que está passando, e ela não consegue ficar firme. Por quê? Porque a pessoa perde de vista as promessas de Deus durante assim as adversidades. E o que acontece? Elas acabam abrindo assim uma brecha para o inimigo entrar. Então, irmãos, nós temos que a pessoa assim conhece a promessa, né? Sabe que ela vai se cumprir. Mas como o tempo vai passando e a promessa não se cumpre, a promessa vai ficando esquecida, não é? Então a pessoa passa a ter assim uma falta de visão da promessa. E por essa falta de visão da promessa, que a pessoa acaba por não saber assim o tamanho do seu Deus,
a pessoa passa a não conhecê-lo o suficiente, ela não sabe do poder de Deus, ela acaba por não ter experiências com Deus. E por isso, irmãos, ela acaba perdendo o foco da promessa. Ela acaba se desviando e, consequentemente, também acaba por perder as vitórias. Então, assim, irmãos, há uma grande diferença quando nós enfrentamos uma luta, conhecendo a Deus, tendo experiências com Deus, do que quando nós enfrentamos uma luta sem conhecer a Deus, ou mesmo até já ter conhecido a Deus. Mas sim, assim, a pessoa até conhece Jesus, mas ela tem assim uma falta de visão de como é o trabalhar de Deus. E nós sabemos que Deus, ele trabalha com propósitos, não é? Então, irmãos, o que é importante é você ter uma visão correta da promessa. Isso significa o quê? É que você sabe que a promessa, ela vai se cumprir. Quando? Quando os propósitos de Deus forem atingidos na sua vida. Davi, ele derrotou o gigante Golias, por quê? Porque ele tinha experiências com Deus. Davi, ele tinha visão, ele sabia quem era o Deus a quem ele servia. Então é isso, irmãos, que Deus também quer de nós, que nós o conheçamos cada vez mais, que Ele é um Deus fiel, que Ele é um Deus que opera no impossível, que Ele é um Deus justo, que Ele traz à existência o que não existe. E principalmente, irmãos, que Ele é poderoso para cumprir tudo o que Ele prometeu. Uma outra coisa também que impede o cumprimento da promessa é que toda promessa, ela é condicional. O que significa isso? Significa, assim, que na promessa há uma condição. Essa condição, ela tem que ser feita por você. A palavra diz, buscar-me-eis e me achareis. Quando? Olha a condição. Quando me buscares de todo o vosso coração. Então, se você quiser encontrar a Deus, você tem que fazer a sua parte. A condição qual é? Buscar-me-ei. Então, você tem que buscá-lo de todo o seu coração. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, se você quer ser salvo e sua casa também, há uma condição. Crer no Senhor Jesus, que é a sua parte, é a condição. Então, nós temos que fazer a nossa parte para que a promessa se cumpra. E uma última coisa também, que impede o cumprimento das promessas, é a falta de fé. Nós precisamos ter fé para que as promessas se cumpram na nossa vida. Então, irmãos, como é que nós sabemos se nós temos assim uma fé que agrada a Deus? Como é que nós sabemos se nós temos assim uma fé que gera um milagre? A resposta é simples, irmãos. É quando diante de uma situação que nós estivermos passando, como é que nós vamos reagir naquela situação? Se nós nos desesperarmos diante da situação, nós estamos demonstrando que nós não temos a fé que agrada a Deus. Nós nascemos com a fé natural, mas a fé que agrada a Deus é a fé sobrenatural. Então, irmãos, muitas vezes nós recebemos um diagnóstico do médico. Olha, não tem mais jeito, pela medicina o seu caso está encerrado. Mas, irmãos, por isso é que você precisa ter essa visão correta da promessa. Você sabe que lá em Isaías 53:4 diz que o Senhor já levou todas as nossas enfermidades. Então, o que você faz? Você fica firme nessa promessa, porque você sabe que ela vai se cumprir quando os propósitos de Deus se cumprirem também na sua vida, quando os propósitos que Deus tem para você forem atingidos, não é? Então, irmãos, se Davi ele tivesse olhado assim para as circunstâncias, que o gigante era enorme, que ele era um homem de guerra, que ele estava acostumado a guerrear, a história não teria tido esse final que teve, não é? Se o gigante, ele até enfrentou o povo de lá, mas Davi não. Davi, ele tinha experiências com Deus. Por isso que
que ele foi. Ele confiou, ele usou essas experiências que ele tivera com Deus, não é? Ele creu que Deus era poderoso para cumprir tudo o que promete. Ele usou essa fé que eu disse, a fé sobrenatural. Davi, ele não usou as armas do tempo da guerra, não é? Ele usou as armas espirituais. E lá no Salmo 27:14 diz: descanse e espere nele. Confie no Senhor, não é? Tenha fé, tenha coragem. Então, irmãos, resumindo assim, esse pouco que eu preguei aqui está assim, irmãos, um manual de instruções para você ser vitorioso. Se você quer ser vitorioso, não use o plano B como uma alternativa para você resolver essa situação. Aguarde o tempo de Deus. Não queira também entender o que está acontecendo. Apenas creia que Deus, ele é poderoso e ele vai resolver. Tenha uma visão de quem é o seu Deus. Procure conhecê-lo cada vez mais. Por quê? Porque quanto mais você o conhecer, menos você sofrerá nas adversidades. Faça também a sua parte na promessa. Procure ver qual é a condição que há na promessa e procure cumpri-la. E principalmente, irmãos, tenha fé. Essa fé que agrada a Deus, a fé sobrenatural. Então, ande por fé. Confie na palavra de Deus, confie nas suas promessas, tenha uma visão correta da promessa. A promessa, ela pode demorar, mas ela vai se cumprir quando os propósitos de Deus se cumprirem na sua vida. E se você agir assim, você seguir tudo isso, irmãos, tenha certeza, você vai ser vitorioso em todas as áreas da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.